Fala, meus amigos do Tática Didática, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo do Fluminense. Hoje a gente vai falar sobre essa vitória do Fluminense no Maracanã sobre o América Mineiro, um confronto direto, as duas equipes com 45 pontos, e o Fluminense saiu vitorioso, um 2-0, assumindo a 7ª colocação no campeonato e ficando mais próximo de tentar a sua vaga na Libertadores. Ainda faltam 4 jogos para o final do campeonato, e o Fluminense está muito vivo ainda nessa briga da Libertadores. Um jogo onde o Fluminense teve segurança taticamente, onde soube converter bem as chances que teve, oportunidade, controlou o jogo na maioria do tempo, teve mais posse, mais finalizações, enfim, um jogo muito bom do Fluminense em relação aos últimos jogos. Não foi um espetáculo de jogo, mas foi um jogo muito acima do que o Fluminense vinha fazendo. Isso a gente vai mostrar em imagens para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver um pouquinho em imagens, né, o que a gente conseguiu capturar nesse jogo muito interessante do Fluminense, onde a gente teve variações táticas, como a gente falou ali no vídeo semanal do Fluminense, né, a gente trouxe essas variações táticas do Marcão, né, como o Fluminense joga, o Fluminense mostrou isso dentro dessa partida, e é o que a gente sempre fala em relação a treinadores de futebol, a tática, o dia a dia do clube. O treinador tem as suas convicções, o treinador tem as suas escolhas, ele que está vivendo o dia a dia do clube, ele que entende dos seus jogadores, quem pode render mais, quem pode render menos, não só na parte técnica, mas também na parte física. Às vezes o atleta não tem condições de jogar a partida porque pode ter uma lesão, enfim, tem muita tecnologia hoje em dia que ajuda o treinador nesse sentido. Hoje, por exemplo, o Fluminense perdeu o Luiz Henrique, que saiu cansado, o Luiz Henrique voltava de lesão hoje, e perdeu o Nino também. O Nino ainda vai ser avaliado, então pode ser que o Nino não jogue nem os 4 últimos jogos do campeonato. Então, isso é uma coisa que o torcedor muitas vezes tem que entender, né? Que não botou para jogar ou colocou para jogar e acabou se machucando. Então, são muitas variáveis dentro de um clube que influenciam na escolha do treinador na hora de botar os 11 iniciais, como a gente fala no futebol. Mas, voltando a falar do jogo contra o América, o Fluminense foi muito bem taticamente, os jogadores responderam bem à estratégia do Marcão e acabou saindo vitorioso, e a gente vai ver isso aí agora em imagens. Hoje o Fluminense voltou a jogar com a sua trinca de volantes, né? O Fluminense vinha jogando no 4-4-2 e hoje voltou a jogar com a sua trinca de volantes. O Caio Paulista continua mantido no lado esquerdo, né, na extrema esquerda, mesmo não estando bem. Hoje não comprometeu, marcou muito bem ali pelo lado que ele jogou e foi até substituído, mas hoje estava mais comprometido a marcar do que iniciar jogadas de ataque, transições, enfim. O Fred voltando, né, depois da suspensão, ali o comando do ataque, o Fred que fez o 2º gol do Fluminense hoje, voltou a marcar também depois de 6 jogos, estava no jejum. Luiz Henrique, que voltou de lesão e foi talvez o melhor jogador do Fluminense em campo. O gol pode falar que ele foi o melhor jogador do Fluminense, porém o melhor jogador do Fluminense indiscutivelmente é o André. É um jogador que o Fluminense tem que pensar logo na renovação dele e para o ano que vem, porque é um jogador muito importante taticamente, fisicamente, tecnicamente, e com certeza com o tempo será um dos líderes desse grupo do Fluminense. A gente espera que ele fique mais tempo aí no futebol brasileiro e principalmente no Fluminense. A linha de zaga praticamente tem só uma mudança às vezes aqui, às vezes é Calegari, às vezes é Samuel Xavier, mas geralmente são esses jogadores. O Nino, titular absoluto, saiu hoje sentindo uma contusão, entrou o Lucas Claro, então a gente vai ver essa semana aí para o jogo na quarta-feira contra o Internacional, vamos ver se o Nino vai ter condições de jogo. Se não tiver condições de jogo, muito provavelmente entra o Lucas Claro, que já substituiu ele hoje, e mantém talvez assim um pouquinho o nível do futebol. Mas o Fluminense jogou no 1-4-3-3, né, a sua tradicional escalação, né, aquela que é mais utilizada durante os jogos do Marcão, né, e a gente vai começar a ver aqui como o Fluminense se organizava em campo. A gente pode ver que defensivamente o Fluminense se organizava com 2 linhas de 4, né? Aqui atrás tem a linha defensiva, que é essa aqui, e aqui a gente já consegue ver
uma segunda linha, né? A gente pode ver aqui os 3 volantes, né? O André centralizado, o Martinelli e Iago, e o Luiz Henrique, que estava jogando lá pelo lado direito, fechando aqui a subida do lateral. E uma dupla de ataque com o Fred e o Caio Paulista. Às vezes, quando a bola estava para o lado de cá, isso se invertia, né? O Caio estava aqui fechando essa linha de 4 e o Luiz Henrique fazia uma dupla com o Fred. Em pouquíssimos momentos, essa linha se transformava numa linha de 5, aqui com o Caio Paulista fechando e só o Fred ficando à frente. Então, como a gente vê as pessoas falando, né, os torcedores, principalmente do Fluminense falando, alguns analistas também e comentaristas falando, é como se o Fluminense não tivesse uma forma de jogar, um modelo de jogo pré-determinado, mas a gente vê isso só analisando, só vendo os jogos do Fluminense, por exemplo. Eu, como setorista didática do Fluminense, eu assisto praticamente só os jogos do Fluminense. É óbvio que eu vejo outros jogos, mas basicamente eu só vejo os jogos do Fluminense. E aí a gente vê o quanto variedades tem dentro de um jogo, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, que o Marcão coloca em campo. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora que for analisar, na hora que a gente for comentar sobre o treinador, porque às vezes a gente critica demais, sem pensar no contexto, sem pensar em tudo que está acontecendo durante o jogo. Uma das coisas que a gente pode ver hoje que o Fluminense não vinha fazendo é essa amplitude dos laterais. Samuel Xavier e Marlon jogaram sempre em amplitude no campo de ataque, e o André vinha fazer uma espécie de apoio, né? O André é um jogador fora de série, né? Um jogador acima da média, e muitas vezes ele vem buscar essa bola entre a defesa, como a gente já viu em vários vídeos aí que a gente colocou aqui no Tática, e hoje ele estava fazendo essa função, jogando um pouquinho mais de costas, para marcação, de frente para a linha de zaga, né, para o Nino e para o David Braz. E o que isso significa aqui? Isso significa que ele está fazendo um apoio, né, que a gente chama de apoio. Se a gente puder observar, embora não tenha feito aqui, os triângulos, os famosos triângulos que o Cruyff fazia no Barcelona, e o Guardiola tornou isso na passagem dele pelo Barcelona também como uma das suas obras de arte, digamos assim, né, com o Xavi, Iniesta, Messi, enfim. Mas a gente pode ver aqui, o apoio ele serve justamente para isso. Então o André está fazendo um apoio, ele faz um triângulo aqui, ele faz outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. O que isso significa? Ele está atraindo a marcação do adversário, né? Ele pede a bola, amplitude dos laterais. Então aqui ele pode receber essa bola de frente, devolver no Nino, aparecer para jogar. Ele geralmente, quando está nessa posição, ele não fica mais que 3 segundos com a posse de bola. Geralmente é toque de primeira ou drible de corpo para tocar. Então aqui, ele pode receber aqui, ele pode receber e tocar no Samuel Xavier pelo lado direito, ele pode receber, dominar, segurar para sofrer uma falta, ele pode fazer giro para dar o drible, ele pode caminhar com a bola em direção oposta, né, o ataque, né, vindo para a defesa, para virar a bola, jogar a bola talvez no goleiro, ele pode chegar na frente, dominar e conseguir virar essa bola para o lado esquerdo. Então a possibilidade que tem quando um jogador com a capacidade, com a inteligência do André faz isso aqui. Geralmente, a maioria das vezes, ele atraía a marcação de 1 ou 2 jogadores e devolvia a bola, e o Nino tinha a possibilidade de abrir nas pontas com os laterais. Mas é só mais uma variação tática de um jogador e principalmente do Marcão. Isso aqui é treinado, gente. Isso aqui é muito treinado para isso acontecer. Não é acaso. Esse posicionamento do André, essa saída de bola aqui com os zagueiros, não é por acaso. O Marcão treina muito bem essas ações dos seus jogadores. Em determinado momento do jogo, Luiz Henrique começou a jogar do lado oposto e foi daqui que saiu o primeiro gol do Fluminense. Então, o Luiz Henrique começou a jogar por aqui, revezava muito com o Caio, foi aberto para o outro lado, o Luiz Henrique aqui, Fred continuou centralizado e muitas vezes aqui sofreu uma falta e numa jogada de falta saiu o gol do Fluminense. Que a gente pode ver, né, o Marlon cobrou a falta dentro da área, o Fluminense entrou com 4 jogadores dentro da área, era o Caio, o David, acho que era o Nino, Caio Paulista, Fred e Luiz Henrique. Nessa jogada,
o Luiz Henrique e o Fred até estavam impedidos, em posição de impedimento, na verdade. E o Caio Paulista e o Nino tinham condições, ficou aqui, depois o VAR confirmou o gol, né? Tinha o pé do jogador do América Mineiro, deu possibilidade do Nino receber a bola, tocar para trás, e Luiz Henrique sem goleiro fazer o gol. Então, o Marlon está se fixando nessa função de bola parada, é ele que bate os escanteios, é ele que bate as faltas laterais ou faltas próximas da área, enfim, ele deve estar treinando bastante e está conseguindo, né, fazer bons cruzamentos, às vezes não é aproveitado pelos atacantes, mas é uma possibilidade, né? O Marlon que vem aí jogando os últimos 5, 6 jogos desde que voltou, o Fluminense tem um problema na lateral esquerda, tinha com o Egídio, depois com o Danilo Barcelos, e o Marlon parece que está conseguindo pegar uma sequência e conseguindo jogar. Isso é importante para o atleta, um jogador que ficou fora do Fluminense aí há algum tempo e está voltando agora e conseguindo se firmar ali na lateral esquerda. Então aí saiu o gol do Fluminense, né, essa jogada com o Marlon, cruzamento na área, bola para trás, uma linha de impedimento feita pela defesa do América Mineiro, mas que acabou não conseguindo fazer, né? Um erro defensivo, o Fluminense foi lá e aproveitou. Já no segundo tempo, mesmo ganhando, o Fluminense começou diferente, né? O Fluminense começou marcando muito em cima, né? Que a gente pode ver uma pressão do Fluminense com 2 volantes, o que não é muito comum. A gente não vê nem o Caio Paulista aqui na imagem, a gente só vê o Luiz Henrique, que vai dar o bote aqui no número 35 do América, mas você vê o Fluminense jogando, barcando um pouquinho mais em cima, né, tentando recuperar a bola. O que a gente via que nos primeiros 15 minutos a ideia do Marcão era pressionar a saída de bola do América para tentar matar o jogo logo no início do segundo tempo. Não conseguiu, mas o gol saiu depois, com uma outra jogada que a gente vai ver também aí em imagens já. Mas uma coisa diferente, o Fluminense marcando mais em cima, o Fluminense chegando com mais jogadores dentro do último terço do campo, tentando recuperar a bola e gerar mais uma ação de ataque. Aqui a gente já pode ver, né, um Fluminense jogando mais uma variação tática, jogando no 1-4-1-4-1, com o Fred, o único homem à frente, a linha do meio com 4 jogadores e o André aqui como o primeiro homem de meio campo. Então essa é a formação que mais facilita o Fluminense na hora de recuperar a bola e fazer uma transição ofensiva. Quando o Fluminense recupera essa bola e joga ou no Caio ou no Luiz Henrique, que eles já estão posicionados. Por que eu falo isso? Nessa formação de 1-4-1-4-1, essa linha de 4, geralmente, ela está aqui, ó, no meio campo com os jogadores mais próximos. Quando o Fluminense está jogando no 1-4-3-3, a tendência é que os extremos estejam um pouquinho mais adiantados. Então o passe tem que ser mais longo e mais preciso. O Fluminense recuperando a bola aqui, talvez até com o lançamento do zagueiro, e um dos zagueiros cortando, o Fluminense consegue recuperar essa bola com os jogadores mais próximos. Então essa, para mim, é a informação ideal para o Fluminense com essas peças que tem atualmente. Até jogando com os três volantes, não tem problema. São jogadores que têm até uma qualidade no passe, uma qualidade de chegar na frente. Então é uma formação que tem que ser vista com o Marcão como talvez a principal do Fluminense. Pode começar no 1-4-3-3, fazer organização ofensiva no 1-4-3-3? Pode, até deve. Mas o 1-4-1-4-1, eu acho que pode ser o grande diferencial do Fluminense aí para o restante desses jogos que faltam, e pensando também futuramente, porque os jogadores entendem melhor, ao meu ver, esse posicionamento, essa forma de jogar. O Arias entrou, né? É a segunda vez que ele entra jogando mais aberto, e aqui a gente pode ver o que eu falei anteriormente, quando o Fluminense jogou o segundo tempo com os seus volantes e os seus jogadores muito dentro da área, tentando chegar para finalizar. Então o Arias está aberto, a gente pode ver o Fred aqui, e ó, Martinelli, volante, e o Samuel Xavier também dentro da área, o Caio Paulista ainda está aqui ó, aberto, e o Iago para uma possível segunda bola. Então, o que a gente pode ver foi o Fluminense tentando ser mais ofensivo, tentando botar mais jogadores dentro do campo de defesa do adversário, buscando a superioridade numérica, buscando ficar mais próximo do gol para tentar sair com a vitória, e foi premiado com isso. E a gente pode ver aqui uma das coisas que acontecem, que o Fluminense cria muito. Isso aqui é uma situação, gente, que o Fluminense cria demais.
Muitas vezes é Samuel Xavier que tem a possibilidade de entrar, muitas vezes é o Marlon pela esquerda que tem a possibilidade de entrar, o Nino, que é um zagueiro construtor, muitas vezes vem até o meio campo e consegue fazer esse passe em ruptura. Aqui foi uma bola parada, como no primeiro gol, fez o gol da bola parada, foi uma falta que o Casares inteligentemente criou esse espaço. Isso aqui ele cria. Tem uma falha defensiva? Tem uma falha defensiva. A defesa do América está desatenta. Mas você vê a criatividade do jogador, um passe ruptura, o Arias entra por trás da última linha defensiva e acaba derrubado pelo zagueiro. O juiz marcou, o Heber Roberto Lopes marcou o pênalti na hora, o VAR ainda, como é de praxe, né, do protocolo, conferir se realmente foi pênalti. Ele nem foi até o monitor, confirmou o pênalti, o Fred bateu e fez. Mas é uma situação de jogo que acontece algumas coisas. O Fluminense cria esse tipo de jogo, a gente viu isso em outros vídeos, esse tipo de situação, muitas vezes Samuel Xavier, que consegue fazer essa infiltração, só que muitas vezes prefere parar a bola e jogar o passe para trás, às vezes falta um pouquinho de ousadia para o jogador também dar prosseguimento à jogada. Mas é isso, né? Que a gente pôde ver foi um Fluminense seguro, o Fluminense controlando o jogo, o Fluminense teve mais posse, mais finalizações, o Marcos Felipe quase não fez nenhuma defesa, o Fluminense não sofreu perigo e acabou sendo vitorioso com chances reais de conseguir a sua vaga na Libertadores. Talvez vai ser na pré-Libertadores, né? Não vai na fase de grupos direto, né? Vai ter que jogar uma fase antes. Mas, enfim, para o Fluminense, o grande objetivo do Fluminense é estar nessa Libertadores. Então, a gente fica por aqui com mais essa análise pós-jogo. Conto com a ajuda de vocês para compartilhar, comentar, curtir o vídeo, se inscreve no canal e não deixe de aproveitar as informações que tem aqui no nossa descrição do vídeo, no nosso clube de membros com diversas oportunidades para vocês que são amantes do futebol e que gostam também do Tática Didática. Valeu, um abraço e até a